Atos capítulo 27. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Quando foi decidido que devíamos navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, do batalhão imperial. Embarcando no navio de Adramítio, que estava de partida para costear a província da Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidom. Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu que ele fosse ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos ao abrigo da ilha de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Nesse porto, o centurião encontrou um navio de Alexandria que estava de partido para a Itália e nos fez embarcar nele. Navegando vagarosamente muitos dias, foi com dificuldade que chegamos às imediações de Quinido. Não nos sendo permitido prosseguir, por causa do vento contrário, navegamos ao abrigo de Creta, na altura de Salmona. Costeando a ilha com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, Paulo os aconselhou, dizendo: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Porém, o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que deviam partir dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta que olha para o noroeste e para o sudoeste. Soprando brandamente o vento do sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroquilão. O navio foi arrastado com violência e, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixados levar. Passando ao abrigo de uma ilhota chamada Cauda, com dificuldade conseguimos recolher o bote. Tendo içado o bote, os marinheiros usaram de todos os meios para reforçar o navio com cabos de segurança, e temendo que fossem encalhar nos bancos de areia de Sirte, desceram as velas e foram à deriva. Açoitados severamente pela tormenta do dia seguinte, começaram a jogar a carga no mar. E no terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio, e não aparecendo havia já alguns dias nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas agora aconselho
que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César. E eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus que tudo vai acontecer conforme foi dito. Porém, é necessário que sejamos arrastados para alguma ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, os marinheiros pressentiram que se aproximavam de uma terra. E lançando a sonda, viram que a profundidade era de 36 metros. Passando um pouco mais adiante, tornaram a lançar a sonda e viram que a profundidade era de 27 metros. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Nisto, os marinheiros tentaram escapar do navio, arriaram o bote no mar, a pretexto dos que iam largar a âncora da proa. Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vocês não poderão ser salvos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e os deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que esperando, vocês estão sem comer, não tendo provado nada. Por isso peço que comam alguma coisa, pois isso depende da sobrevivência de vocês. Porque nenhum de vocês perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, pegando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Todos ficaram mais animados e se puseram também a comer. Estávamos no navio 266 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, jogando o trigo no mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia uma praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Cortando os cabos das âncoras, deixaram que ficasse no mar. Soltaram também as amarras do leme e, alçando a vela na proa ao vento, dirigiram-se para a praia. E dando, porém, no lugar onde 2 correntes se encontravam, encalharam ali o navio, e a proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se despedaçava pela violência das ondas. O parecer dos soldados era que os presos deviam ser mortos para que nenhum deles fugisse nadando. Mas o centurião, querendo salvar a vida de Paulo, impediu de fazer isso. Ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançassem ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por estarmos na Tua casa. Obrigado por lermos a Tua palavra, meu Pai. O Senhor é maravilhoso. As nossas vidas dependem de Ti, meu Deus. Nós precisamos do Senhor na nossa vida para nos tornarmos homens e mulheres conforme a Tua vontade, conforme a Tua imagem, Senhor. Precisamos, meu Deus amado,
da tua presença no nosso ser. Para que sejamos, ó Pai, semelhantes a ti, ó Deus amado, precisamos do que teu Espírito Santo, meu Pai, habite em nossas vidas. Pois nós, Senhor, sem a tua presença, sem o Senhor dentro de nosso ser, em nossas vidas, somos semelhantes a animais irracionais que andam guiados pelos seus sensos, guiados pelas suas próprias vontades, guiados pelos seus próprios desejos. Mas com a tua presença, meu Deus, e com o teu Espírito Santo em nosso ser, somos guiados para fazer a tua vontade, para fazer o teu querer. E assim nós, como homens e mulheres de Deus, poderemos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Abençoa-nos nessa noite, como já tem abençoado. Fala conosco, meu Pai, e assim, ó Deus amado, abre os nossos corações, unja os nossos corações e os nossos lábios, para que possamos falar a tua vontade e a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Meus irmãos, já estamos praticamente no fim. Só falta um capítulo 28 para chegarmos ao fim do livro de Atos. E o livro de Atos, a partir do capítulo 13 para frente, nós começamos a ver que o livro de Atos ele se detém na vida de um personagem. O livro de Atos dos Apóstolos, que é o livro dos Atos do Espírito Santo, ele começa a ser manifesto na vida de um homem, a partir do capítulo 13. Esse homem chama-se Saulo de Tarso, que é um nome na língua judaica, e quando ele começa a frequentar e começa a sair para pregar o evangelho aos gentios, o seu nome, que é Saulo, é chamado de Paulo. Algumas pessoas acham que o nome de Saulo foi transformado em Paulo. Não existe essa ideia, né? Porque o transformado é semelhante, algumas pessoas imaginam que é como se fosse semelhante a Jacó, que Deus o abençoou chamando de Israel. No caso de Paulo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Paulo, enquanto estava em Israel, chamava-se Saulo. Quando ele ia para os gentios, chamava-se Paulo. É como na nossa língua. O nome de Paulo, no português é Paulo, no inglês é Paul, né? Então, assim, quando ele sai do meio do povo judeu, o seu nome muda-se para Paulo por causa da linguagem, por causa da interpretação. E não por uma questão de que o nome dele foi abençoado para que esse nome tornasse Paulo. Então, o livro de Atos se detém na vida desse homem. E a gente percebe que o evangelho do Senhor avançou exatamente porque Deus trabalhou na vida desse homem. E a gente percebe também que esse homem foi perseguido, foi açoitado, foi maltratado, foi tido como morto, foi preso, mas o Senhor poupou a sua vida. O Senhor, através do próprio apóstolo Paulo, de outros homens, profetas, revelaram a ele que ele não deveria ir para Jerusalém, mas ele tinha um propósito de ir para Jerusalém. O Senhor o chamava para ir a Jerusalém. Jerusalém era uma porta para ele ir para Roma, que era um dos pontos, o ápice do evangelismo, o ponto alto da carreira de Paulo como apóstolo. A cidade de Roma, que era a capital do Império Romano. Paulo não obedece às orientações, às revelações de que não vá para Jerusalém. Ele vai para Jerusalém e chega em Jerusalém, fazendo só uma retrospectiva para a gente se lembrar e se situar onde nós vamos chegar. Quando chega em Jerusalém, ele oferece o sacrifício ao Senhor, ele vai para o templo e lá ele é preso. Lá ele é preso. No capítulo 22 do livro de Atos dos Apóstolos,
o apóstolo Paulo é preso quando chega ao templo. E ao sair, e ao chegar no templo, quando ele é preso, ele livra-se de ser açoitado. Capítulo 21, Paulo é preso. E ao Paulo ser preso, ele faz a sua defesa diante do chefe lá, do comandante dos romanos, chamado Lísias. Depois Paulo se apresenta ao Sinédrio, quando Lísias leva Paulo ao Sinédrio. No capítulo 23, Paulo se apresenta ao Sinédrio e se defende diante do Sinédrio. No capítulo 24, Paulo é levado para Cesareia e lá está o governador Félix. Paulo se apresenta a Félix, se defende das acusações dos judeus diante de Félix, os quais queriam que Félix o condenasse à morte, ou então que o Félix o liberasse para ir para Jerusalém. Félix não resolve o problema, sai e entra um outro governador chamado Festus. Festus chama-o para o julgamento de Paulo, convida os judeus para vir também, os principais sacerdotes, os principais da sinagoga e o sumo sacerdote. Eles vêm para Cesareia, Paulo é apresentado diante deles e Paulo faz a defesa diante de Festus, que já seria a sua terceira defesa. Festus também não consegue encontrar culpa no apóstolo Paulo, e aí chega Agripa, lá em Cesareia, e Paulo pede ajuda ao rei Agripa, Herodes Agripa II. E aí o capítulo 25, no capítulo 25, capítulo 26, o apóstolo Paulo faz a sua defesa diante do rei Agripa. E no capítulo 26, tanto Agripa estava presente, como estava Festus, como estavam os principais da cidade de Cesareia, como estavam os principais dos judeus que moravam também em Cesareia. E aí, quando Paulo faz a sua defesa, Festus, Agripa e os demais homens se afastam um pouco, saem daquele cenário do julgamento de Paulo, aliás, de ouvir Paulo, não era nem um julgamento naquele momento. Então eles chegam à conclusão. A essa altura, versículo 30 do capítulo 26, levantou-se o rei e também o governador Félix e Berenice, sua irmã, bem como os que estavam assentados com eles. E ao saírem, falavam uns com os outros, dizendo: este homem, Paulo, não fez nada passível de morte ou de prisão. Então Agripa se dirigiu a Festus e disse: este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. Paulo apelou para o imperador. Paulo sentiu que Festo estava querendo levá-lo para Jerusalém, para ser julgado em Jerusalém. E ao ser julgado em Jerusalém, voltar para Jerusalém, existia uma armadilha dos judeus para matar Paulo no meio do caminho. E Paulo sabia e tinha esse pressentimento. Aí Paulo, imaginando que ele poderia ceder aos judeus, pede para que ele seja julgado pelo imperador de Roma, que naquele período era Nero. E era exatamente isso. Como ele pediu para ser ouvido, como ele pediu para ser julgado pelo tribunal de Roma, de Nero, aí eles o encaminharam para Roma. E o capítulo 27 é exatamente esse desfecho da viagem de Paulo para Roma. Não era muito perto a distância de Cesareia para Roma. Eu não tenho aqui as medições. Mas eles levavam em média de uns 10 dias para chegarem naquele lugar. Só que essa viagem foi uma viagem num período invernoso. Os irmãos imaginem, a gente aqui no Nordeste não temos muito problema, que o inverno para a gente é bom, porque nós vivemos em períodos de seca. Mas inverno, nos nossos estados aqui do Sudeste, do sul do país, não é nada bom. E inverno, em lugares mais frios, é pior ainda, porque são lugares onde neva.
E esse período era exatamente o período de inverno, mais ou menos entre o mês de setembro e outubro. Era o inverno naquela região. E aí eles pegam um navio, capítulo 27. Eles pegam um navio e fazem o seu barco. Capítulo 27, versículo 1 a 2. Paulo é colocado dentro desse navio, junto com outros presos, entregado a um centurião chamado Júlio. Esse centurião se agradou de Paulo. Paulo o chamou a atenção. Ele não tratava Paulo como um prisioneiro normal, apesar que Paulo também era romano. É tanto que quando Paulo chega num lugar diante da viagem chamado Sidom, esse Júlio o libera Paulo para que ele vá à comunidade, se reunir com os irmãos, arranjar suprimentos para ele mesmo, para prosseguir a viagem. E isso acontece exatamente a partir do versículo 4, 3. No dia seguinte, chegando a Sidom, Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu que ele fosse ver os amigos e obter assistência. Essa assistência era exatamente para que durante a viagem ele tivesse o que comer. E Paulo foi. No capítulo 3, do versículo 3 até o versículo 8, aí eles navegam, eles pegam o navio. Existe muitos termos técnicos de navegação nesse texto, né? Mas eles, do versículo 3 até o versículo 8, Paulo e os demais entram no navio e embarcam para Creta. Creta era uma ilha que era quase como que na divisa. E nessa cidade de Creta, nessa ilha de Creta, era uma das maiores ilhas que existia no Oceano Egeu. Ele, ao chegar lá, existia a oportunidade de eles terem ficado nessa ilha. Mas o porto que existia nessa ilha era um porto que não era muito seguro, apropriado para que eles ficassem. Porque o inverno estava chegando. E Paulo até tinha aconselhado para que eles não viajassem, que eles permanecessem naquele lugar. Mas o centurião preferiu não ouvir Paulo. Paulo, prisioneiro, preferiu ouvir o piloto e o motorista, o dono da navegação, para que fossem e continuassem a viagem. Outro detalhe interessante, os navios que existiam naquela época não eram navios navios comerciais, navios de fazer frete, de pegar pessoas e colocarem dentro. Os navios que existiam eram navios de carregar mercadorias. Todas as mercadorias daqueles navios era um movimento muito grande para eles irem para Roma. Roma era o ápice de tudo, tinha que ser abastecida. Era abastecida por Alexandria, era abastecida por várias cidades. Então, eles pegavam tipo carona nesses navios, que levavam mantimentos e suprimentos para Roma, e não eram navios de passageiros, mas ao mesmo tempo servia para os levá-los para aqueles lugares. Quando chega na ilha de Creta, do versículo 9 ao 12, eles ficam lá à espera, um pouco de tempo, mas um certo vento saboroso, um certo vento tranquilo surge e eles imaginam poder prosseguir viagem, com exceção do apóstolo Paulo. Paulo, porém, disse que não, mas eles achavam que sim. Versículo 11. Porém, o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que o apóstolo Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que deviam partir dali para que pudessem chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, que olha para o noroeste e o sudoeste. Mas, versículo 13, soprando brandamente o vento sul, um vento calmo, um vento brando, e pensando eles ter alcançado o que deviam fazer, o que desejavam, levantaram a âncora e foram costeando de forma lateral à ilha, mais perto da ilha. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. Um tufão enorme, um redemoinho, algo que fugiu do controle deles, a ponto deles
soltarem tudo, tirarem as âncoras, soltarem e deixarem serem levados à deriva, levados pelo vento, porque se eles fossem com as suas armações e tentando dirigir o leme e tudo mais, eles poderiam quebrar o barco e aí eles naufragavam no meio do mar. Então eles preferiram usar uma estratégia de soltarem, de deixarem o vento levá-los. E aí, meus amados irmãos, foi terrível. Foram 14 dias. Não aparecia estrelas, não aparecia lua, não aparecia sol. Só vento, só chuva no meio do mar. Os homens já estavam há vários dias sem comer. Eles já tinham perdido toda a esperança. Toda a esperança. Mas aí no versículo 21 e o versículo 26, nesse texto, Paulo tem uma revelação do Senhor. E essa revelação, o apóstolo Paulo fala para eles, havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido um pouco mais atrás, quando eu falei, e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas agora aconselho que tenham coragem, tenham ânimo, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Quem era Paulo para dizer aquilo? Eles estavam no meio de um maremoto. Os navios daquela época não eram os navios iguais a hoje. Navios de madeira. Não tinha a sofisticação que tem hoje. Hoje os homens andam, já conseguem detectar os temporais a dias ou a horas ou a minutos. Conseguem ver pelos seus radares se estão perto do fundo do mar ou se não estão perto do fundo do mar. E naquela época não tinha nada disso, não tinha essa tecnologia que nós temos hoje. E aí Paulo se levanta, um prisioneiro, não era piloto, nem era mestre do barco, e diz que não vão e os homens não o escutam e ele vai. E aí Paulo, para animá-los, para trazer ânimo à vida daqueles homens, diz a eles que eles tenham ânimo. Mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Paulo já sabia que o navio ia se perder. Porque esta mesma noite, um anjo do Deus a quem pertenço e a quem sirvo esteve comigo, dizendo: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César. E eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Porém, é necessário que sejamos arrastados para uma ilha. Paulo já sabia que ia para uma ilha, uma revelação que ele teve num temporal. Eu fico imaginando como o homem, diante de uma situação daquela, consegue manter a sua calma, manter a sua tranquilidade, manter a sua comunhão com Deus. Jonas foi diferente, né? Jonas foi jogado fora. Paulo não foi jogado fora e pediu para que todo mundo ficasse no barco. Jonas passou por um turbilhão desse. Jonas tinha pecado. Tinha cometido um pecado em sair diante do Senhor e não obedecer a sua palavra. E Paulo teve uma revelação dizendo que ele não iria morrer. Era necessário que ele comparecesse diante de César. E que todas as vidas que estavam naquele barco estavam nas mãos deles. Como assim? Tipo uma responsabilidade. Paulo tinha orado por aqueles homens e a sua oração possivelmente fez com que todos estivessem dependendo do apóstolo Paulo, sendo preciso que Paulo os orasse e apresentasse a Deus para que nenhuma vida deles se perdesse. Daí por diante, meus amados, começa todo o desmantelo naquela viagem. Versículo 27 ao 32, Paulo, o texto fala que eles começam a medir. Eles começam a medir. Eles chegam a certa distância e dá 30 e poucos metros. Depois de uma outra distância,
baixa para 20 e poucos metros. E eles percebem que estão se aproximando da terra, de um local onde existe terra, e já ficam com medo de baterem o seu navio e o navio se despedaçar. Mas Paulo os encoraja no versículo 33 ao 38, trazendo ânimo para eles novamente e dizendo: hoje é o 14º dia em que esperando vocês estão sem comer, não tendo provado nada. Por isso peço que comam alguma coisa, pois disto depende a sobrevivência de vocês. Porque nenhum de vocês perderá nem mesmo um fio de cabelo. Todos iriam ser salvos. Estavam no navio 276 pessoas. Era muita gente. Eu fico imaginando hoje um navio com 276 pessoas, naquela época, de madeira. Né? Eu queria ter visto, né? Pesquisado, para ver como seria esse navio, o tamanho dele, para levar carga, para levar 276 pessoas. E a gente percebe, meus irmãos, que eles, quando chega no 39, quando amanheceu o dia, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia uma praia. Então, consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. E aí começaram a cortar os cabos de âncoras e deixaram que ficassem o mar. Soltaram todas as amarras, jogaram trigo no mar, jogaram tudo que tinha no mar. Dando, porém, num lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali. O navio, a proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se despedaçava com violência. E aí começou o naufrágio. A partir daí, do versículo 39 até o 44, começou o naufrágio. O barco se quebrou. Uma parte ficou, a outra se quebrou, e eles estavam no meio do mar, perto de uma ilha. Essa ilha chama-se a Ilha de Malta. E aí existia uma regra que os romanos fazia com os soldados. Se um preso fugisse, que estava sob a responsabilidade daqueles homens, o soldado era morto. A gente viu isso no capítulo 12 do livro de Atos, quando Pedro fugiu, então os soldados que guardavam Pedro foram mortos. E aí, no capítulo versículo 42, os soldados eles fazem um parecer. Eles dizem entre si, o parecer dos soldados era que os presos deviam ser mortos, para que nenhum deles fugissem nadando. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu-os de fazer isso. Ordenou-os que soubessem nadar. Que os que soubessem nadar fossem os primeiros a alcançar ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Nenhum daqueles homens perderam sequer um fio dos seus cabelos. A promessa que Deus fez ao apóstolo Paulo, dizendo a eles que tivessem ânimo, que todos aqueles homens estavam agora sob a responsabilidade de Paulo, e que todos seriam salvos, isso aconteceu. Meus amados, mas o que me chama a atenção é exatamente quando Paulo chega em Filipenses e nos ensina e nos diz que nós não devemos nos desesperar por coisa alguma. Antes, todas as nossas orações, todos os nossos problemas sejam apresentados diante de Deus em forma de petição, orando ao Senhor. E ele diz que quando nós fazemos isso, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, que nenhuma mente consegue pensar, ultrapassa todos os pensamentos, excede, ela inundará os nossos corações e nós seremos abençoados. E isso só acontece quando nós confiamos no Senhor, quando nós sabemos quem é o Senhor. Não precisa ser um mestre do mar, não precisa ser alguém que conheça sobre navegação, basta ser um homem temente a Deus. Paulo era esse homem temente a Deus, que conseguiu levantar o ânimo daquelas pessoas que estavam entristecidas e desesperançadas.
mas porque ele tinha uma vida em comunhão com o Senhor. O que cabe a nós, como homens e mulheres de Deus, é que devemos manter sempre a esperança. Por mais que os terremotos venham, por mais que as tempestades venham, Deus continua do mesmo jeito. Ele não muda. Nós somos abalados, nós nos trememos, mas Deus continua do mesmo jeito. Vou terminar. Me lembro uma ilustração que eu sempre fiz e sempre me busco ela para mim mesmo. E me mostra que Deus não muda, que Deus continua do mesmo jeito. Dois jovens, certa noite andavam e começaram a ver a beleza da lua. A lua estava cheia, grande, aquela bola enorme. Somente ela clareando com algumas estrelas, mas ela se destacava. E aí começaram a conversar sobre a beleza da lua e tal. Rapaz, que lua grande, bonita e tal. E aí chegaram perto de um lago, e aí o lago refletia aquela lua muito grande. E aí um deles começou a se maravilhar com a beleza da lua através do espelho da água do lago. Rapaz, que lua bonita e tal. Aí o outro pega uma pedra e joga no lago. No que joga no lago, a água começa a se mexer, a criar ondas. A lua começa também a criar ondas, a querer como tipo se desmanchar aquela lua. Ficou a lua se mexendo e a lua tremendo ali. E aí o cara começou a se perguntar, rapaz, a lua está se tremendo e tal. Aí o outro foi e disse assim, que rebolou a pedra. Olhe para cima, ela está do mesmo jeito. A lua continua do mesmo jeito. Essa figura, esse exemplo, para nós quer nos dizer o seguinte, que ainda que as coisas aqui na terra estejam de formas perturbadoras, ainda que elas estejam de formas a nos trazer medo e temor, mesmo assim, Deus continua o mesmo Deus, misericordioso, bondoso, amoroso, esperando que eu e você o busquemos e o adoremos. E Ele vai nos fortalecer e nos dar a sua paz, que excede todo o entendimento. Porque Deus não muda. Então isso nos tranquiliza, e isso Paulo sabia bem melhor do que a gente. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.